A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Teologando a Palavra de Cristo. Agora nós vamos falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vai do versículo de número 28 até o versículo de número 40 do livro de Lucas, capítulo de número 19. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, do versículo de número 28 até o número do versículo 40. Então, o que esta passagem ela vem referindo? Vem referindo que Jesus está indo em direção a Jerusalém. E aí ele chegando ali, ele tem que fazer uma entrada que está escrita lá no Antigo Testamento, lá pelos profetas. E aí então o que ele faz? Ele manda 2 dos seus discípulos irem junto a um certo lugar e chega lá e pegar um jumentinho que está amarrado. E caso alguém questione para eles o que eles querem com aquele jumentinho, eles simplesmente vão responder assim: olha, o Senhor precisa deles. E aí eles vão liberar esse jumentinho para vocês. E foi exatamente isso que aconteceu. Trazendo então o jumentinho, eles pegaram as suas vestes, jogaram em cima do jumentinho para que Jesus montasse nele. Jesus montando, vem então desfilando e todas aquelas pessoas vão jogando as suas roupas. Aquelas que não têm roupas para jogar ou capas para jogar no chão, vão arrancando folhas do meio do caminho, de oliveiras, de palmeiras, né? E vão jogando ali para que o Senhor Jesus passasse com honra ali naquele lugar. E eles diziam: louvado e engrandecido seja o Rei, hosana nas maiores alturas. E ali então os fariseus que estavam no meio daquela multidão falam assim: olha, manda eles se calarem, isso não convém. Aí ele fala para aqueles fariseus o seguinte: olha, se eu mandar eles se calarem, se eles se calarem, eu vou dizer para vocês que essas pedras que estão aqui ao nosso redor, elas clamarão. O que Jesus, ou o que esta passagem ela está querendo dizer? Então, irmãos, nessa ocasião, Jesus ele já era muito conhecido. Todos aqueles que tinham ido a Jerusalém para a Páscoa tinham já ouvido falar de Jesus. Por um certo tempo, a opinião popular lhe era favorável. Tudo o que os discípulos deveriam dizer aos donos do jumentinho era: o Senhor precisa dele. Assim, então, entregariam o animal tranquilamente e alegremente. Alguns, então, comemoraram. Alguns ali que estavam comemorando, então, a entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém, em um dia conhecido também, e conhecido por nós até o dia de hoje, como Domingo de Ramos, porque na época as pessoas se posicionaram ao longo da estrada, louvando a Deus e agitando galhos de palmeiras e lançando então as suas vestes diante do jumentinho quando Jesus passava diante deles. E gritavam, claro, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Foi a saudação alegre dos judeus, porque sabiam que Jesus estava cumprindo a profecia que está escrita lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, sobre um asninho, filho de uma jumenta. Para anunciar que realmente era o Messias, Jesus então escolheu um momento em que o povo de Israel estaria todo reunido em Jerusalém, num lugar onde grandes multidões poderiam vê-lo e poderiam então proclamar a sua missão de um modo inconfundível. Jesus então, ele pega aquele momento em particular para que ele se divulgasse quem realmente ele era e para aquilo que ele veio. O povo então estava extremamente animado, tinha
a certeza de que a libertação já estava a caminho, o reino ia se manifestar. Então, as pessoas estavam ali louvando a Deus por dar-lhes um rei humano. Tiveram então uma ideia errada a respeito de Jesus. Esperavam que ele fosse um líder que restabeleceria a nação judaica, a sua antiga glória. Deste modo, ficaram surdos em relação às palavras dos profetas e dos cegos quanto à verdadeira missão de Jesus. Quando se tornou aparente que Jesus não faria o que eles esperavam, muitas pessoas que o saudaram, então muitas pessoas que estavam ali saudando ele, o que fizeram? Voltaram-se contra ele, o abandonaram. Lá no versículo 39 ao 40, os fariseus então eles pensaram que a aclamação da multidão fosse um sacrilégio, uma blasfêmia. Não queriam que alguém desafiasse o poder e a autoridade deles. Por causa de quê? Por causa do seu egoísmo. Por causa que eles querem estar por cima. Não queriam que alguém tomasse o lugar, a cadeira deles no sinédrio. Nem desejavam também que, se ele fosse o rei, uma revolta, que ele começasse ali então um levante, pois esta atrairia então o exército romano contra o povo judeu. Então pediram a Jesus que mantivesse o povo calado, quieto, mas ele disse que caso as pessoas se calassem, até aquelas pedras que estavam ao redor dele clamariam de alegria. Por quê? Não porque Jesus estivesse estabelecendo um poderoso reino secular, mas porque estava estabelecendo o reino eterno de Deus, a razão para a maior de todas as comemorações. Aquelas pessoas não enxergavam o que Jesus realmente estava fazendo. A libertação, o reino, era espiritual e não físico. Que Deus nos abençoe e nos ilumine para entendermos toda essa atmosfera que tem se estabelecido no nosso tempo. Porque daquela mesma forma e daquela mesma maneira que o povo judeu estava aguardando o Messias, mas não o reconheceu no tempo da sua visitação, assim nós também nos nossos tempos precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para poder enxergar o tempo, para poder enxergar os sinais da sua segunda vinda. E aí, louvarmos e engrandecemos o seu nome agora, para que na sua vinda venhamos a estar com ele nas alturas e participar daquela maravilhosa festa nos céus, a festa da boda dos cordeiros. Receber o nosso galardão. Que glória, que maravilha. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fiquem todos na graça e na paz de Cristo. Até o próximo Teologando a Palavra de Cristo. Uma ótima noite para você e até mais.